puxando esse gancho aí de pastor, pastores, né? Enfim. Tô brincando, Rebeca. Mas é porque assim, normalmente a gente fala pastores, porque, por exemplo, né? Quando eu fui montar a agenda lá, aí eu falei, e agora? Uhum. Eu falei, colocar pastores, né? Tá tudo bem, no plural, porque, né, esposa, enfim. Mas assim, puxando esse gancho do chamado pastoral, vocês percebem isso nos filhos, em algum deles, dos três? Que tem algum assim que tende Hoje, Não. zero. Hoje não. Hoje não. Né, talvez o Enzo, porque o Enzo... Todos eles têm uma característica, né, de cuidar um do outro. Uhum. Né, por mais que eles briguem ali, ficam, mas sempre eles cuidam um do outro. Talvez o Enzo, né? Hoje olhando assim. Mas também tem aquele caso à parte, né? Uhum. Aquele que é muito sapé, que é muito levado, acaba o desponta, né? Davi. Aí nós temos o Davi e tem o seu Vitório. Vocês colocam as coisas no Davi, irmão. Seu Vitorinho. Vitório! O Vitório tá vindo com gás aí. Vitória tá se revelando. Vitória tá vindo com gás aí, tá? Então, mas hoje eu não vejo. Hoje eu não vejo. Assim também como eu não via, né? Apesar do meu pai ser pastor, meus tios ser pastores, eu via mais como integrante do ministério. Até então, até os 16 anos, quando eu não fazia parte de liderança nenhuma, eu gostava muito de acompanhar o Ministério de Louvor da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós éramos ali pequenos, então nós gostávamos de sentar na frente, só para ver a banda tocar do Ministério de Louvor. Isso era bem comum para nós lá, com meus primos, meus irmãos e meu irmão, nós sentávamos na frente para acompanhar. Então sempre teve uma coisa assim que nos chamava a atenção para algo, um ministério dentro da igreja. Hoje meus filhos, nós não vemos isso neles, né? Essa coisa de olhar, até já coloquei o Enzo e o Davi para fazer aula de bateria. Porém, entretanto, eles preferem hoje o quê? O futebol. Hoje eles estão vidrados no futebol, estão até treinando lá. Mas assim como eu também, então pode ser também que aconteça na vida deles esse despertar um pouco mais para frente, né? Eu admiro muito quando tem pessoas que têm convicção muito cedo, né? O exemplo nosso é o pastor Marcos, né? Ele fala que, desde os 9 anos sempre eu tive a certeza que eu seria pastor. O Gabrielzinho também, né? O outro também que teve uma convicção cedo do chamado e pode ver que eles acabam ganhando tempo, né? E para mim as coisas foram acontecendo conforme eu fui entendendo, na verdade, né? O propósito de Deus. Então, e ao mesmo tempo me dispondo a assumir os riscos, né? De liderar, de estar ali, ou errando, ou acertando. Mas a partir do momento que eu fui para a Batista da Paz, houve esse despertar dentro de mim, né? Que eu deveria correr o risco, sair da minha zona de conforto, colocar nas mãos de Deus. E as coisas, elas foram caminhando, mas eu demorei um pouquinho, né? Para saber que, realmente é a palavra, realmente é o pastor. Porque eu vou ser bem sincero, talvez vocês nem sabem. Eu sei que um dos meus amigos sabe, o Thiago, não sei se eu contei isso para a Rebeca. Mas em 2017, quando eu voltei para a faculdade, aquilo ali, para mim, pessoalmente, eu não lembro se eu abri isso para a Rebeca, mas eu abro hoje, eu estava desistindo do chamado. Eu estava desistindo daquela chama de algo que estava dentro de mim, de uma expectativa que viesse alguma coisa no sentido ministerial, ou seja, pelo louvor, ou seja, pela palavra, que até então eu começava a ministrar lá no nosso Tadel, né? Então eu ministrava a palavra sobre honra, né? Honra e ofensa, isca de Satanás, né? Então eu ministrava isso. E quando eu volto para a faculdade em 2017, era praticamente para mim uma renúncia de tudo aquilo lá, tipo assim, já deu. Eu tinha esse pensamento, já deu, para mim já deu, já tô com 37, se eu não me engano, 37 ou 36 na época. E para mim era o sinal de eu não querer mais essa questão ministerial. Eu podia estar ajudando, como hoje ainda continuo ajudando, apoiando, porém, esse algo a mais, para mim já era, não, tá tardio demais. E aí nesse ano eu voltei para a faculdade, logo em engenharia, depois de 10 anos, então era 2017, depois de 10 anos eu tava com 36, sim. Eu fiz 1 ano de faculdade em engenharia, passei no primeiro, segundo semestre, sem DP nenhuma, era até uma surpresa. E qual que era o meu pensamento? Eu vou estudar, vou voltar, porque aqui dentro da empresa que eu trabalhava até então, né? Eu vou ter uma oportunidade como engenheiro. Então, essa era a minha cabeça. Eu vou voltar para a faculdade,
para eu poder conseguir subir degraus aqui na empresa, né? E com isso melhorar a minha renda e dar um suporte melhor para minha família. Então, 2017 foi isso. Eu estava abrindo mão do meu chamado, porque até então não tinha acontecido nada até então. Mas hoje, depois eu posso explicar um pouquinho melhor, mas entendendo. E aí foi quando 2017 passou. E qual que era o meu pensamento? Eu vou voltar, fazer faculdade. Final do ano de 2017, eu vou fazer o Enem, vou passar e vou conseguir a bolsa para 2018 e mais os 4 anos de engenharia. Dito e feito. Consegui passar no primeiro, passei no segundo, fiz o Enem, aprovei no Enem, consegui a bolsa 100%. Em 2018, janeiro de 2018, vem o pastor Marcos e me diz assim: eu estou pensando em ordenar você a pastor local da igreja. Aí aquela chaminha que tava se apagando. Só o fiapo. Só o fiapinho dentro de mim. E eu não sei se o pastor Marcos sabe disso, mas foi aquilo lá que acendeu tudo de novo. Né? E aquilo lá me embalangou, me mexeu a cabeça, uma dificuldade de aprovar a bolsa dentro da Uniderp, né? A bolsa de 100%. E foi quando eu voltei ao terceiro semestre e ficou aquela bagunça na minha mente. E agora? Já tô com... Acho que eu tava com 38, faz as contas aí. 18, eu tava com 37. Eu falei, tava com 37 anos. Se eu for terminar de fazer a faculdade, eu vou terminar com 41. E novamente eu vou ter perdido tempo dentro de algo que Deus não quer. Foi quando eu decidi... decidi não, né? Orei numa expectativa dessa. Na primeira prova do terceiro semestre da faculdade, eu fui para casa e orei ao Senhor. Senhor, eu preciso de uma resposta agora. Preciso de uma resposta sua. Ou eu volto para lá e volto a fazer tudo de novo, ou o Senhor fala para parar agora. Mas eu preciso de uma resposta do Senhor. E a resposta do Senhor está dentro de mim até hoje. É a paz. A paz. É o que a Rebeca acabou de dizer aqui. Deus me colocou uma paz dentro do meu quarto. E aquele dia eu tirei a roupa que eu estava indo para a faculdade. Os meninos estavam tudo na sala. E eu sentei no sofá para ele e falei, vamos assistir um filme. E eles olharam para mim tudo assustado. Pai, você não vai para a faculdade, pai? Eu falei, não, a partir de hoje o pai não vai mais para a faculdade. E aquela resposta tem até hoje no meu coração. A paz de sentir que Deus estava me guiando para um chamado. Então é isso, eu falo que talvez tem muitas pessoas querendo desistir do teu chamado, mas Deus sabe do momento certo, da hora certa. Então, para mim, eu posso olhar para trás e ver como tardio, mas a gente começa a ganhar experiências de vida e saber que Deus chega no momento certo. Né? Se fosse mais cedo, eu estaria com certeza muito menos experiente, né? Talvez seria um pastor mais arrogante, sei lá, algo que poderia ser nesse sentido. Hoje eu tenho mais humildade, mais se colocar no lugar do outro. Você pode ver até pela minha ministração, o pastor fala, né, que ele que é o da paulada e eu sou de passar a mão. Do apacentar. O de assoprar, eu sou de apacentar e o pastor Marcos é de apaucentar. Mas foi aquilo lá. Então, para mim, houve o despertar ali, né? Com 37 anos que eu tive a certeza e convicção. Né? Você perguntou nós começamos com a pergunta do meu filho. Né? Então, talvez nunca seja tarde para que Deus possa começar algo novo na tua vida, né? Deus é Deus de recomeços, né? Então, eu creio que foi isso. Então, no momento que eu desisti, Deus me chamou. E aí não teve mais para onde fugir, né? E por aí vai. Olha aí, que benção. Agora você falou aí sobre o chamado, enfim. Quando o pastor Marcos te chamou para falar que estava pensando em ordenar você a pastor local, qual foi tua reação, assim, de imediato? Você tomou um susto? Tipo, eu? Não quero. Não é pra mim. Não é pra mim. Não, agora você perguntando isso aí, eu não tive essa resposta de não. Não, porque sempre eu tive uma expectativa. Eu imagino que foi meio de surpresa. Ele chegou do nada e pá. Foi. A surpresa foi. A surpresa foi.